tema da mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para hoje, mensagens do Natal. Mensagens do Natal. O texto bíblico, Lucas, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 11, o pastor lerá, os irmãos poderão acompanhar em silêncio. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Irmãos, apesar de sabermos que o dia 25 de dezembro não é o dia exato em que Jesus nasceu, mas no mundo cristão, na cristandade, convencionou-se separar esse dia para comemorarmos o Natal de Jesus. Porém, o secularismo, o mundanismo, o consumismo, o materialismo e o próprio pecado despojaram o Natal do seu verdadeiro significado. Hoje, em diversas situações, percebemos que o foco do Natal não é Jesus. Falam de duendes, eu fico impressionado como para algumas pessoas é mais fácil crer em duendes do que em Jesus. Pai Natal, no bacalhau, é bom, né? No cabrito, no intercâmbio de prendas, nas festas, etc. Mas com isso, na mente de alguns, e também no coração, o motivo do Natal é ignorado, apesar de dizer que está a comemorar o Natal. Mas o aniversariante fica de fora. Na anunciação dos anjos aos pastores, é revelado o verdadeiro motivo para comemorarmos o Natal. Disse-lhes o anjo: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Para o cristão genuíno, o cristão verdadeiro, que conhece e reconhece o verdadeiro significado do Natal, essa comemoração não é uma simples festa, mas é sim uma comemoração que devemos realizar de maneira muito especial, que devemos festejar com muita alegria, gratidão, entusiasmo, pois estamos a comemorar que num dia determinado por Deus, na cidade de Davi, Belém, nos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Natal de Jesus, por sua importância, traz consigo algumas preciosas mensagens que quero partilhar com os irmãos neste culto. A primeira mensagem que podemos ver no Natal é sobre o amor de Deus. O Natal revela, proclama o amor de Deus.
João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Natal é uma mensagem do amor de Deus ao mundo, porque amar é entregar, amar é dar, e Deus entregou, Deus deu o que tinha de melhor, de mais precioso, desta forma a provar o seu grande amor por nós. Quando os anjos, ou melhor, quando o anjo disse aos pastores: eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, de maneira implícita estava a dizer: essas novas de grande alegria é que Deus vos ama tanto, tanto, que vos providenciou um Salvador, e é o seu próprio Filho unigênito. Essa grande prova de amor por nós teve início na manjedoura e culminou na cruz. Por isso o apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nessa entrega que começou no Natal de Jesus, percebemos não só o amor do Pai, mas também o amor do Filho. Porque Jesus veio de maneira voluntária, não foi obrigado pelo Pai, foi por amor que Jesus, o Filho de Deus, despojou-se da glória que antes tinha com o Pai, para nascer como filho de homem numa humilde manjedoura. O apóstolo Paulo conseguiu perceber claramente a prova do amor de Jesus na sua entrega por nós, através da sua entrega por nós, quando declarou, Gálatas 2:20, a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo tinha plena consciência do amor de Cristo por ele, amor provado na entrega, se entregou a si mesmo por mim. Essa é a primeira mensagem do Natal que desejo partilhar com os irmãos. O Natal de Jesus proclama o avassalador amor de Deus por nós. A segunda mensagem é sobre a fidelidade de Deus. O nascimento de Jesus para ser o nosso Salvador foi prometido desde a tragédia do Éden, quando nossos pais pecaram e condenaram a raça humana à miséria eterna. Por que Adão e Eva, ao pecar, condenaram a raça humana? Eles eram os únicos representantes da raça humana. Quando Adão e Eva caíram, não foi queda de duas pessoas, foi queda da raça, porque a raça humana naquele momento era Adão e Eva. Mas logo após a queda no Éden, Deus disse a Satanás, que estava ali em forma de uma serpente, e que foi o tentador que seduziu o primeiro casal à queda. Em Gênesis 3,15, Deus então disse à serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na teologia, esse texto é conhecido como proto-evangelho, ou seja, o início das boas novas,
as boas novas de que um dia Deus enviaria ao mundo um nascido de mulher, como nós, para destruir Satanás e suas obras e ser o nosso Salvador. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, semente de mulher, que foi Jesus, e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, ferida mortal. Então lá no Éden, Deus já anunciou, já prometeu que enviaria a esse mundo um Salvador. Essa promessa é repetida várias vezes no Antigo Testamento, através dos profetas. Por exemplo, Isaías 7,14, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. Essa profecia foi dita 700 anos antes do nascimento de Jesus. E quando se cumpriu, revelou-nos que, além de termos um Deus de amor, também temos um Deus fiel, que no tempo exato sempre cumpre suas promessas. E quero que os irmãos saibam que na Bíblia há mais de 7.000 promessas de Deus para nós. Paulo nos fala sobre a fidelidade de Deus, quando diz aos Gálatas 4:5, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A promessa foi dada inicialmente lá no Éden, mas na plenitude dos tempos, no tempo de Deus, no tempo determinado por Deus, a promessa cumpriu-se. Enviou o seu Filho, nascido de mulher. O Natal de Cristo é uma mensagem, então, da fidelidade de Deus às suas promessas. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Ele prometeu enviar Jesus a esse mundo, cumpriu. E se Ele foi fiel no mais importante e no que seria mais custoso para Ele, que era dar o seu próprio Filho, também será fiel em todas as demais promessas que nos fez. Por isso o apóstolo Paulo apresenta o seguinte argumento lógico aos romanos, quando diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Em outras palavras, se ele foi fiel à maior promessa, a que lhe custou mais, a que ele teve que pagar um alto preço, se ele foi fiel a esta promessa, será fiel também a todas as demais. O Natal de Cristo revela o amor de Deus, revela a fidelidade de Deus e também revela o poder de Deus. Essa é a terceira mensagem do Natal de Cristo. Mensagem sobre o poder de Deus. Diante do assombro de Maria, não só pela aparição do anjo, mas agora pela revelação de que daria a luz ao Filho de Deus, e sobretudo sendo ainda virgem. E Maria dizia: como pode? Como isso é possível? O anjo lhe respondeu: porque para Deus nada é impossível. Maria estava diante de uma impossibilidade sob o ponto de vista humano, mas para Deus realmente não há causas impossíveis. O que é impossível para os homens é perfeitamente possível para Deus. Então, o anjo foi certo quando disse: para Deus nada é impossível. O que não podemos fazer, Deus pode. Essa é uma grande mensagem do Natal. Sejam quais forem
as circunstâncias, nunca percas a esperança, meu irmão, porque para Deus nada é impossível. Ele fez Jesus nascer de uma virgem, assim como 33 anos depois o fez ressuscitar dentre os mortos. Esse é o nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus do improvável, o Deus que pode todas as coisas. A quarta mensagem do Natal é sobre o cuidado de Deus. Podemos perceber esse cuidado no cuidado com Maria. A missão que Deus estava a colocar sobre ela não era nada fácil, principalmente naquele contexto em que ela vivia, onde o adultério era castigado com pena de morte por apedrejamento. Deus não estava pedindo ela para adulterar, mas sim, estava a expô-la, a ser acusada de adultério. Imagine, irmãos, Maria, uma adolescente de mais ou menos 15 anos, prometida para José, chegar diante do pai, diante da mãe, dizer-lhes: estou grávida. Imagina. Como diriam seus pais? Ainda não estás casada com José? Aí, para piorar, ela disse: mas não foi José. Imagina. Como? Estou grávida pela obra e graça do Espírito Santo. Que pai e mãe acreditaria numa história dessa? E na hora de contar isso para José, seu prometido, logicamente ele não acreditou. Diz que José era um homem justo, pensou deixá-la secretamente. Ele não queria difamá-la, mas também não ia casar mais com ela, ia deixá-la. Mas numa noite em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor a dizer: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Deus não deixou Maria sozinha a enfrentar aquela situação. Deus veio em seu auxílio, em sua ajuda, cuidou dela, protegeu. E não somente naquele momento, mas nós vemos a proteção de Deus durante toda a gravidez, até o momento em que o menino nasceu numa estrebaria, num lugar contaminado, sem higiene, mas Deus protegeu. Realmente, irmãos, nós temos um Deus que cuida de nós, não importa a situação, em que circunstância estejamos, mesmo que seja uma situação em consequência de um pecado nosso, Deus cuida de nós. No caso de Maria, não foi uma situação criada em consequência de um pecado que ela tenha cometido, ao contrário, era uma situação que surgiu como consequência da sua fidelidade e obediência a Deus, da sua pureza, da sua santidade. Então Deus a protegeu. Mas veja o caso da mulher que foi surpreendida em pleno ato de adultério. João 8. Os homens estavam prestes a apedrejá-la, mas Jesus a protegeu ao apresentar o seguinte desafio àqueles homens que estavam ali com pedras nas mãos: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. O que aconteceu? Todos foram embora, a começar dos mais velhos até os mais novos. Por que os mais velhos foram embora primeiro? Quanto mais velho, mais pecado. Joaquim tem mais pecado que eu. Quanto mais velho, mais pecado.
Apesar que acho que são 5 anos só de pecado a mais, né? Todos foram embora. Logo em seguida, Jesus dirigiu-se à mulher e disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus era o único que podia atirar pedra contra aquela mulher, porque ele não tinha pecado. Era o único. Mas não o fez. A protegeu. Cuidou dela. Irmãos, nós temos um Deus que cuida de nós. Pode ser um problema que não criamos, ou mesmo um problema que criamos, Ele cuida de nós. Por isso o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, que foi testemunha do cuidado de Jesus com muitas pessoas, Pedro nos dirige a seguinte exortação: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Natal proclama que Deus cuida de nós. E por último, a quinta lição, ou a quinta mensagem do Natal, é sobre a necessidade do pecador perdido. Essa necessidade está bem clara nas palavras do anjo do Senhor, quando anunciou aos pastores o nascimento de Jesus. Disse o anjo: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vos nasceu o Salvador. Jesus nasceu para ser o nosso Salvador. A razão do nascimento de Jesus é porque estávamos perdidos, mortos em delitos e pecados, e Ele nasceu para ser o nosso Salvador. A mesma mensagem nós encontramos na palavra do anjo a José, quando José pensava em deixar Maria, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamará do seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio não para ser um mártir, não para servir de exemplo, ele veio para salvar-nos dos nossos pecados. Isso significa que somos pecadores e que, portanto, nossa maior necessidade é de salvação. Também, irmãos, significa que não há outra maneira do pecador perdido salvar-se a não ser através de Jesus. O apóstolo Paulo diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, significa que todos precisamos de salvação, e que não há outra maneira para salvar-nos a não ser pela fé no sacrifício de Jesus, porque se houvesse outra maneira, Deus haveria poupado o seu Filho. Então, irmãos, são essas as 5 grandes mensagens do Natal que quero deixar com vocês nesse nosso culto natalino. O Natal de Jesus nos traz uma vigorosa mensagem sobre o amor de Deus. Foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Natal proclama a fidelidade de Deus. Ele foi fiel ao cumprir a promessa feita inicialmente lá no Éden, de que enviaria ao mundo o Salvador. E assim como cumpriu essa promessa, também é fiel para cumprir todas as demais promessas que nos fez. O Natal revela o imenso poder de Deus.
As palavras do anjo a Maria ecoam até nós ainda hoje. Para Deus nada é impossível. Não há causa perdida, não há impossibilidade diante do seu imenso poder. O Natal revela o cuidado de Deus. Ele cuidou de Maria e, como bem disse Pedro, podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E finalmente o Natal revela a grande necessidade de todo ser humano. Jesus nasceu para ser o nosso Salvador. Significa que todos precisamos de salvação e que não há outra maneira de salvar-nos a não ser através de Jesus. Amém?